sabe. Olha, o nosso programa está de volta. Se você tem alguma dúvida agora durante o nosso bate-papo, você pode ligar e participar. O número é o 0 operadora 11 2126 5876. 0 operadora 11 2126 5876. A gente vai falar sobre a importância dos profissionais de educação física em condomínios. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Márcio Decoa, que é professor de educação física e personal trainer. Tudo bem? Boa tarde. Bem. Boa tarde. Obrigado. Prazer te receber pela primeira vez esse ano aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Márcio. Obrigado. Sempre que o Márcio vem, não dá tempo da gente falar tudo, vamos tentar hoje. Márcio, a primeira coisa que eu gostaria de que você explicasse para quem está assistindo é: muitos condomínios têm academia. É obrigatório que haja um professor ou não? Olha, é obrigatório, até porque se não tiver e tiver alguém lá exercendo a função, é exercício da função indevidamente. Então é passível até de processo e até de cadeia e tudo mais. Então, por exemplo, se eu não sou professora, eu não sou nada, mas eu faço academia há muito tempo, então eu já sei mais ou menos. Aí eu falo, vou ficar aqui, vou ajudar o pessoal, vou dar aula e tal, acerto com alguém que eu vou fazer isso. Isso tá errado, isso é ilegal. Isso é ilegal, né? Se tiver algum condômino que não gosta de você, assim, por exemplo, e ele fizer uma denúncia para o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, né? O CREF pode chegar lá e até fechar a sala de ginástica do prédio. Né? Porque se você tem uma sala em que você tem aparelhos e que precisa de algum profissional, e como você mesma disse, eu sei mais ou menos. Né? Então, o problema é que as pessoas elas não têm a noção do quão perigoso é isso. Até porque, se você faz academia há muito tempo, por exemplo, você aprende o que serve para você. Você já mais ou menos consegue seguir. Você só precisa de uma orientação ou outra do professor depois de muito tempo de academia. Só que cada pessoa precisa de uma coisa diferente, exatamente. Não é verdade? E tem um outro detalhe. Mesmo o professor, por exemplo, eu sou professor de educação física há 25 anos. A hora que eu estou fazendo exercício físico, né, conforme eu estou fazendo exercício físico, a gente vai cansando. E a gente cansando não é porque é professor, você até tenta se controlar, mas chega uma hora que você vai querer roubar. Por quê? Porque está cansado. Né? Então é nessa hora que o professor, né, uma das horas em que ele é necessário ele estar ali. Para realmente ele perceber e falar assim, para que você está roubando, não é assim, melhora o movimento. Então, tudo isso, até para quem é preparado, um professor, quando ele está fazendo atividade física, ele também precisa de outro. Né? Para estar orientando, olha, a tua coluna você não está com a coluna perfeita, no melhor estágio, no normal, você está ou elevando um pouco mais a lombar, ou retificando a lombar. Então, tudo isso é importante na hora do exercício para que a pessoa não se machuque. Isso que eu ia te perguntar agora, Márcio, seja um exercício que eu faça para emagrecer, um exercício aeróbio, ou uma musculação que eu faça, se eu estiver fazendo errado, sem o auxílio correto, por conta própria, eu posso gerar problemas sérios de saúde? Com certeza, com certeza. Porque ou, das duas coisas, ou você vai exceder, né, e aí você está entrando no risco, né, e se você não exceder, se você está fazendo um exercício muito fraco, vamos dizer, né, sem muita exigência, ele vai ser ineficaz. Então você fala assim, não, eu estou fazendo aqui e tal, vou fazer só 20 minutos, mas será que esses 20 minutos, meia hora, eles são suficientes para o seu condicionamento físico? Eu não sei. Você fez uma avaliação física? Não, não fiz. Então você não sabe onde você está e nem para onde você quer chegar. Né? E sem contar que assim, um professor de educação física, ele vai estar lá preparado, desde que ele seja competente, porque tem isso também. Né? O professor que está assistindo aí se prepare, não é só se tem o diploma e está tudo certo. Não, ele tem que continuar estudando. Né? Por quê? Porque ele vai apresentar para você os testes físicos, a avaliação física, e você vai saber, e ele também, em que patamar você está para aí sim iniciar um trabalho. Né? Vamos correr aí, mas quanto? Vamos correndo aí, quando você cansar, você fala. Não é assim que funciona. Né? E as pessoas têm esse erro, esse vício, né, de achar que, não, eu sei tudo, eu fui lá, fiz academia 6 meses e está tudo certo. Né? Tá tudo certo se você quer fazer atividade física pura e simples, quero passear no parque, por exemplo. Né? Eu vou lá despreocupado, tal. Aí faço minha caminhada, me sinto bem. O médico falou, tal, conversei com, ele falou, olha, você pode caminhar. Ainda assim, o médico falou, mas o médico ele vai falar baseado no exame que você fez, que normalmente é o teste ergométrico.
né, que você vai lá na esteira, tá? Então, baseado naquele teste, o médico vai falar assim, olha, então você vai correr meia hora. E que o professor, de posse desse teste, ele também tem essa condição de falar, olha, você vai correr 30 minutos e andar os outros 15, por exemplo, ou você vai correr 15 e andar 15. Então, de posse desse teste, né, você tem tranquilo a condição de montar um programa para qualquer pessoa. Que o ideal seria esse teste também, o seu médico falou e tal, o ideal seria você procurar um personal, um professor de educação física para ir te orientar, seria mais ideal ainda, sem dúvida, não? Aí seria completo. Por quê? Porque você não vai estar dando um tiro no escuro. Né? O problema do condomínio hoje é que a maioria deles vendem o espaço saúde, né, como um benefício para o condomínio. E realmente né? Existem condomínios hoje que são clubes. Claro. E é muito bom, né? Se a pessoa se dá bem no condomínio também, né? Mas supondo que isso aconteça, né? É tranquilo, você desce, é cômodo, você não vai pegar Substitui trânsito. uma academia? Alguns até sim. O que eu falo assim, Jaque, para você ter uma vida saudável, dá para substituir. Ah, eu quero pegar peso, aumentar muito massa muscular. Tem um objetivo de fato, aí não adianta. Depende do condomínio, porque tem condomínios que tem só uma academiazinha e tem condomínios que tem a academia. Exatamente. Né? Então aí dá para você atingir os objetivos, que é aumento de massa e tudo mais. O que é importante, é válido isso no condomínio? Sem dúvida nenhuma. E aí você tem condomínio que tem piscina, tem quadra, tem um espaço para criança, isso perfeito, né? Mas ter o espaço lá e aí depois o condomínio não agilizar esse espaço, não colocar alguém para trabalhar, você está pagando por uma coisa que você nunca vai usar. Agora, o que seria necessário para que a gente pudesse considerar que é uma academia mesmo, Márcio? São muitos aparelhos que teriam que ter? Não são muitos. Você tem, falando a grosso modo, se eu tenho um aparelho que dá para eu, uma esteira para eu caminhar, um aparelho que faça eu vulgarmente, vai mexer as pernas e mexer os braços e fazer um abdominal, perfeito. Um transporte, uma bicicleta e uma bicicleta, uma esteira e uma estaçãozinha de musculação, você consegue trabalhar legal. Bastante, colchonete. Só que tem que ter vários, porque não dá pra você ter um só, né? Esse é um outro problema. Você tem, às vezes, um condomínio que tem, sei lá, 400 apartamentos, como tem lá na nossa região, lá em São Caetano, por exemplo. Né? Se a sala de ginástica for assim, se for todo mundo... O que vai acontecer? Não vai nada. O que acontece é que, assim, as pessoas que vendem, elas já sabem que isso vai acontecer, que vai ficar lá morto. Por exemplo, a gente faz alguns trabalhos em algumas empresas, e tem empresa que fala assim, vamos colocar uma sala de ginásticas, uma academia aqui e tal. Mas a empresa ela nunca trabalhou nada esse lado da qualidade de vida das pessoas, né? Vai abrir o espaço, ele vai ficar lá 3 meses bombando, os outros 9 do ano ele vai ficar as moscas, se você não tiver a conscientização. Por isso que toda vez que eu venho aqui eu falo, é importante a gente ter a conscientização de que a atividade física é fundamental para a sua vida. Uma coisa são os dois pontos que a gente deve pensar. O que o Márcio falou, a pessoa que ela quer conquistar alguma coisa e ela tem uma coisa em mente que ela quer, ela deve procurar uma academia, um personal, um professor. Agora, para o dia a dia, para a saúde, você fazer exercício físico deve fazer parte, né? Deve ser rotina, né? É parte do teu cotidiano, que aí você vai ter saúde sempre. É aquela história, né? Por que antigamente as pessoas viviam mais, tendo menos condição de infraestrutura de saúde e tal? Entre outras coisas, porque comia melhor tal, mas o trabalho era mais braçal. Hoje em dia é tudo mais automático, haja vista a nossa própria televisão. Antes você levantava e ia lá e mudava, hoje você muda daqui. Mas essa inatividade faz conta? Faz conta. Né? Subir o vidro do carro, faz conta? Faz conta, porque é o que a gente fala, a atividade física, a gente não pode colocá-la como sendo aquele momento, é o conjunto. Se você for pensar, tudo que a gente faz diferente hoje por causa da tecnologia, tudo junto faz uma diferença, né? Eu não ando mais, eu subo de escada rolante ou de elevador, eu não mudo mais do controle, eu não subo mais o vidro, né? Então, quer dizer, a gente cada vez mais a gente vai diminuindo força. É o exemplo que eu sempre falo lá da vovó, né? A gente vê a avó fazendo aquela força para levantar na cadeira, né? E fala assim, nossa, a avó tá ruim, mas por que ela tá ruim? Porque ela tá velha? Não, porque ela não tem força.
Se ela tiver força nas pernas, ela levanta sozinha. A avó que está assistindo aí, vai ficar lá assistindo, lá, sobe e desce, assistindo, fez 10 vezes esse movimento 10 durante o programa, ela vai adquirir força nas pernas tranquilamente. Se ela fizer 10 vezes assim, 10, por dia, já tá bom? 10, fez 10, parou 4 vezes de 10. Fez 4 vezes de 10, já vai Isso assistindo o programa mesmo para estar fazendo. Assistindo o programa. Então são coisas que são pequenas coisas que quando a gente soma no somatório vai fazer uma grande diferença, seja no final do ano, seja no final da semana. A gente tem que pensar na atividade física, no exercício físico, no montante geral dela. É aquela história de falar assim, a pessoa que treina circuito, para quem está lá em casa entender, se eu estou treinando circuito na academia ou na sala de musculação, eu faço um exercício de perna, aí eu faço um de braço, daí eu faço um abdômen, então eu estou fazendo levantando peso. Fala assim, mas você não está fazendo aeróbico, né, com gasto de energia, de oxigênio, né? Você não está fazendo aeróbico, você está fazendo anaeróbico, né? Não é verdade. Se eu contar o movimento, sim, anaeróbico. Agora, se eu contar o conjunto do circuito, ele é aeróbio. Você está fazendo... Quanto tempo você fica no circuito? 40 minutos? Então, seria anaeróbio se você ficasse lá 1 minuto, por exemplo. Mas você não fica, você fica 40. O tempo que você fica porque você está naquele circuito. Exatamente. Então, a pessoa fala que assim... é uma coisa que a pessoa sozinha não vai saber. Não vai saber. Ah, musculação anaeróbio, você não emagrece fazendo musculação. Depende, se você fica 1h30 na sala de musculação, você está respirando, você está consumindo oxigênio. E você vai usar da gordura também como fonte de energia, né? Você não tem um tempo ideal para o aeróbio e um tempo ideal para musculação? Para você começar a queimar a gordura, porque o que acontece? Quando você vai utilizar o metabolismo do aeróbio, ele vai ser predominantemente depois de 20 minutos da atividade física. Mas isso não é matemático, né? Então você tem lá, quando a gente começa a fazer o exercício, né, você vai usar lá o exercício, a energia que está no braço. Acabou aquela energia, né? O corpo, e se você continuar fazendo exercício, o corpo tem que buscar energia de outros lugares. Então aí ele vai buscar do glicogênio, depois é que ele vai buscar da gordura, por último, né? Então se você podia ser a gordura primeiro, né, gente? Podia, não é. Mas é que não dá pra gente deixar, por exemplo, no meu braço eu deixar só gordura. Eu tenho que deixar já a energia pronta aqui. Porque, por exemplo, se cair alguma coisa, eu tenho que ter energia para buscar. Então, esse reflexo eu estou usando e eu não vou precisar usar no metabolismo aeróbio, que aí eu tenho que pegar o oxigênio para ele transformar em ATP, que é energia, né? Eu tenho que usar o ATP que já está no meu músculo. Tem um porquê para tudo, né, gente? Agora, quanto tempo mais ou menos, então? Se eu passar de 20 minutos, aí sim o metabolismo é predominantemente de gordura. Eu sei que a gente sempre tem que aquecer antes de fazer musculação. Agora, o aeróbio mesmo, para quem está assistindo e quer perder peso, lógico que a musculação é importante para não ficar flácido e tudo mais, tem N motivos. Mas eu devo fazer o aeróbio antes ou depois? Sei lá, 40 minutos de esteira, por exemplo. Olha, depende. Tem muita gente que fala assim, se você fizer a musculação primeiro, e depois você vai fazer o aeróbio, você vai perder o trabalho de musculação, né? Mas se você quer emagrecer, né, você utilizou todas as fontes de energia que você tinha na musculação. E quando você vai para o aeróbio, você vai usar predominantemente a resistência aeróbica, que usa a gordura como fonte de energia. Então é depois. Então se você quer emagrecer... Mas aí você perde o trabalho muscular? Não. Você pode não ter... Não, né? Mas o trabalho muscular ele é sempre feito, você nunca vai perder. Né? Tem gente que fala, mas você perdeu, eu estava inchadinho e agora não estou mais e tal, porque... Você tem uma ideia... tem mais cara dos meninos, né? Sem dúvida, né? Pra você ter uma ideia, antigamente, né? É um absurdo isso que eu vou falar, mas é verdade, eu ouvi isso em aula, né? Os fisiculturistas da época, eles não tomavam banho depois do treino, porque falavam, não, que a água vai acontecer algo, quando você vê a ignorância das pessoas. Gente! Pois é. Então aí o que acontece? A gente faz isso até hoje, hein? Outra coisa que as pessoas punham para emagrecer, aquele plástico, né? O cara se vestia com plástico. Claro, já ouvi falar muito. E aí ele ia correr para ele perder mais, para ele emagrecer mais rápido. Se você que está em casa faz isso, não faça mais, você pode morrer fazendo isso. Sério? Claro, porque... Gente, quando eu era mais nova, minha mãe mandava pôr sacolinha plástica antes de fazer bicicleta. Porque o que acontece? São muitos anos, né? Tudo mentira. Tudo mentira, você vai desidratar, na verdade. Você perde só líquido. Você perde só líquido. E aí o que acontece? Por que a gente transpira? Né? É para regular a temperatura. Então quando você está transpirando, você está
tirando o calor, você está com o plastiquinho, ele não tem para onde ir. Para onde vai o calor? Ele fica todo ali. A sua temperatura vai cada vez subir mais. Você não está conseguindo o que você quer. Você não tá fazendo troca. Eu tenho que encerrar, né? Eu tenho que encerrar. Sinto muito. É, né? É isso mesmo, né? Tá bom. Márcio, tinha várias perguntas mais para te fazer, mas eu espero que você volte mais vezes e eu possa esclarecer mais dúvidas. Só para a gente finalizar, eu tenho menos de um minuto. O condômino tem que exigir o personal, um professor de educação física ali? Sem dúvida. Eu queria só, nesse minuto, também contar o que aconteceu pela falta de um profissional numa sala. Ela é conhecida nossa, estava com a filha de 3 anos, e a menininha foi na esteira. E aí foi lá, mexe daqui, mexe de lá, a menininha caiu na esteira e o bracinho dela entrou dentro daquela parte do rolante lá dentro. Então foi rolando, ralou toda a pele dela até aqui em cima. Hoje ela tem 14 anos e ela ainda vai fazer a última cirurgia plástica no braço para ele ficar zerado, né? Para ele ficar normal. São 10 anos. São 10 anos que ela teve que se tratar por uma falta de um profissional de educação física no local onde tem aparelho. Então, se você está aí, você tem um condomínio e tal, né, quer fazer atividade física lá no condomínio, se preocupe, porque imagina que você está colocando a sua vida em risco. Você não está... É a sua vida. É melhor não fazer do que fazer sem um acompanhamento, É melhor não fazer. Márcio, infelizmente eu tenho que encerrar, mas muito obrigada pelas suas orientações. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 44363561, 44363561 e o site é o www.lifepqv.com.br. Mais uma vez, obrigada, Márcio. Uma boa tarde. Obrigado para vocês também. Eu vou para um break e você vai ficar com as notícias do Jornal Toda Hora e já volto. Pode pedir, ele irá atender. Pode pedir, ele tem.